Começamos esta sexta-feira e a notícia principal não poderia ser outra, senão a prisão ontem em Atibaia de Fabrício Queiroz. Onde anda Fabrício Queiroz? Era a pergunta que mais se ouvia. Agora já se sabe, ele está preso, já foi transferido para o Rio de Janeiro e está no complexo de Bangu. As implicações da prisão dele são muitas. Primeira observação. Fabrício Queiroz não era foragido da justiça, não havia pedido de prisão contra ele. Então, não se falar que ele estava escondido na casa do advogado. Não, ele estava hospedado na casa do advogado, que não estava também cometendo nenhum crime. Ele não estava escondendo da justiça nenhum procurado. O Fabrício Queiroz estava lá resguardado, digamos assim. O embasamento para a decretação da sua prisão, isso vai ter que ser provado, é que ele continuava mantendo contatos com milicianos do Rio de Janeiro. E as implicações não se restringem apenas ao Rio de Janeiro, à Assembleia Legislativa, porque as ligações dele com a família Bolsonaro são mais do que notórias. Há fotos, inclusive, dele em pescarias com o presidente Jair Bolsonaro, que não nega essas ligações. Pelo menos isso, o presidente Bolsonaro não nega. Ele faz diferente de outros presidentes da República que, depois de eleitos, simplesmente ignoravam aqueles que muito contribuíram para a sua eleição. Então o presidente assume essa relação próxima com o Fabrício Queiroz. Daí a intuir que ele poderá fazer graves revelações a uma distância muito grande. E ontem eu já dizia isso e reitero hoje, depois de tudo que eu já li e ouvi. O Fabrício Queiroz não vai fazer nenhuma declaração que implique a família Bolsonaro. E a mulher dele, que também tem um mandado de prisão e não foi encontrada num primeiro momento, o que será que ela fez? Ou será uma maneira, como já vimos na Lava Jato, de pressionar o Fabrício Queiroz, sabendo que a mulher está presa, a contar alguma coisa? Foi essa a intenção do Ministério Público do Rio de Janeiro? São perguntas que ficam no ar e que devem ser respondidas o mais depressa possível. Agora, o feeling que todos nós que acompanhamos a justiça brasileira temos, Fabrício Queiroz, pelas acusações que são impostas a ele, logo, logo vai estar solto. Bom dia, Thaís. Bom dia, José Paulo de Andrade, companheiros aqui do Jornal Gente, a todos os nossos ouvintes que estão conosco aqui na Rádio Bandeirantes. Eu queria chamar a atenção aqui no começo do programa, é claro que tem muito elemento para a gente falar, muita declaração, os dados mais específicos da decisão do juiz que decretou a prisão de Queiroz e os motivos, porque a prisão preventiva não é uma prisão qualquer, não é? É uma prisão que é usada ali em casos excepcionais, quando há risco para o processo, destruição de provas, coação de testemunhas, mas enfim, eu queria chamar a atenção para o quanto essa questão vai ou não respingar no colo do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que os nossos ouvintes, acostumados em outros momentos com declarações mais, digamos, enfáticas, algumas até mais irritadas, algumas até meio descabeladas ali, não é? No conteúdo e nas palavras usadas também do presidente da República, ontem notaram que na live o presidente Jair Bolsonaro usou um tom mais sóbrio, comedido e mediu as palavras para falar a respeito do caso Queiroz. Deixo bem claro, não sou advogado do Queiroz e não estou envolvido nesse processo. Mas o Queiroz não estava foragido e não havia nenhum mandato de prisão contra ele. Foi feita uma prisão espetaculosa. A gente já deve estar no Rio de Janeiro, deve estar sendo assistido pelo advogado e a justiça aí siga o seu caminho. Mas parecia que estavam prendendo o maior bandido da face da terra. E por que estava ali naquela região de São Paulo? Que é perto do hospital onde faz tratamento de câncer. Então esse é o quadro. Da minha parte está encerrado aí o caso Queiroz. Bem, a não ser que Queiroz tenha mudado de hospital, ele fazia tratamento no Hospital Albert Einstein, zona sul da capital de São Paulo, que fica bem longe da cidade de Atibaia. Mas isso é só um pedacinho da questão. O maior é o seguinte, o presidente da República não tem por que colocar no colo dele uma crise que nesse momento ainda não diz exatamente respeito a ele, diz respeito a um assessor do filho dele, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, quando era deputado
deputado estadual na Alerj, que foi desligado entre o primeiro e o segundo turnos da eleição presidencial de 2018. É claro que respinga, a gente não vai aqui falar obviedades para os nossos ouvintes que estão cansados de saber a respeito disso. É claro que isso respinga no presidente, porque envolve o filho, porque Queiroz também tinha conexões com o próprio presidente da República. A questão é da estratégia, né, que o presidente vai adotar até agora e o quanto ela vai ser efetiva. A estratégia essa, adotada por ele ontem, é a óbvia, não é? É a de não colocar o problema no próprio colo, esperando para ver até onde vai essa história toda. As declarações do presidente da República, do senador Flávio Bolsonaro em relação a Queiroz, nesse tempo todo, repetidamente, foram de alguma distância e dizer, olha, isso é um problema do Queiroz, já não tenho nada a ver com isso. Recentemente, houve aquela declaração do Flávio Bolsonaro dizendo que ele era uma boa pessoa, mas enfim, isso acho que foge um pouquinho ali do comum. A questão é saber o quanto eles vão conseguir se blindar, e especialmente o presidente da República, que não tem uma relação direta nesse caso, do desgaste político e do quanto também, a partir de agora, no jogo político de Brasília, e o Cláudio Humberto acho que pode falar melhor para a gente sobre isso, já se movimentam alguns elementos, enxergando talvez uma fragilidade maior no presidente, talvez uma oportunidade de que coisas diferentes aconteçam na esplanada dos ministérios, porque no jogo político é assim que funciona, não é? Quando há alguém perdendo, tem alguém ali logo de olho para tentar ocupar esse espaço, e a questão é saber, primeiro, se esse espaço vai se abrir e, segundo, quem poderá vir ocupá-lo, por exemplo, em ministérios, em negociação com o Congresso Nacional. Cláudio Humberto, bom dia, Cláudio. Bom dia, Thaís Freitas, muito bom dia, José Paulo de Andrade, bom dia, Pedro Campos. De fato você tem toda a razão, né? O problema não é do presidente, mas caiu no colo dele mesmo. Ele nem precisa tomar nenhuma iniciativa para que isso aconteça ou para que tivesse acontecido, nem tampouco, enfim, os próprios personagens envolvidos nesse escândalo, né? O que a gente viu ontem foi um estado de euforia absoluto, né? Das pessoas que são hostis ao governo, que querem mais ver o governo pelas costas e etc. A gente viu ontem como a oposição ficou excitada com tudo isso e empurrando a coisa para o colo do presidente da República, né? O presidente, é preciso a gente lembrar isso, né? Não muda de atitude em relação ao que ele disse, não mudou de atitude em relação ao que ele disse no dia 23 de janeiro do ano passado. Logo depois que assumiu o cargo, a gente se lembra, ele compareceu ao Fórum Econômico de Davos, na Suíça. Naquele fórum, ele concedeu a entrevista que teve ampla repercussão na ocasião à agência Bloomberg, e ele disse textualmente o seguinte naquela entrevista: se por acaso ele, se referindo ao filho, né, Flávio Bolsonaro, se por acaso ele errou e isso ficar provado, eu lamento como pai, mas ele vai ter que pagar o preço por essas ações que não podemos aceitar. O presidente disse isso lá em janeiro de 2019 e continua com a mesma concepção. É claro que ele percebe todos os movimentos no sentido de empurrar isso para a conta dele, né? Mas ele continua naquela postura. Esse não é um problema do governo, esse é um problema do senador e ex-deputado estadual Flávio Bolsonaro. O que a gente precisa também, num momento como este, né, é colocar isso na dimensão correta. Né? Do que se trata isso? Né? Se trata de um crime rastaquera, um crime abjeto, né, de apropriação de dinheiro público para beneficiar outras pessoas. Isso é o que caracteriza o crime de peculato, claramente configurado nesse caso aí. E há também outras imputações que são feitas contra não apenas o Fabrício Queiroz, esse ex-policial militar aposentado que virou assessor do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, e o próprio Flávio Bolsonaro. Esses estão no SAL. Para além, é claro, de todas as outras pessoas ali do gabinete que participaram desse esquema. Essas pessoas, não tenho dúvida que na Justiça, no Ministério Público, na opinião pública, né, eles já foram julgados, e é só uma questão de tempo até o juiz prolatar a sentença, porque, sem dúvida nenhuma, o que se viu ali foi a prática de um crime que, aliás, é muito comum em todos os parlamentos brasileiros, de vereadores ao Congresso Nacional. Só na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro são 27, o COAF denunciou 27 parlamentares naquela ocasião, além do próprio
do próprio Flávio Bolsonaro, mais 26 deputados estaduais. Mas, enfim, prender o Queiroz era uma questão emblemática, até uma questão de honra para o Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, que estava louco para pegar os dois, né? Tanto o Queiroz quanto, mais principalmente, o próprio Flávio Bolsonaro. E é claro que a prisão espetaculosa a que se referiu o presidente era inevitável, tinha que ser assim mesmo, né? Era uma figura em relação à qual havia uma grande, e sempre há uma grande curiosidade. O Zé Paulo tem razão de destacar o fato de que ele não era foragido. Você sabe que eu ouvi havia uma como é que eu diria, um esforço tão grande de empurrar isso eu queria só observar um esforço para colocar isso no colo do Bolsonaro, que chegou-se a divulgar, que até a gente comentou aqui, né, a notícia que foi divulgada amplamente, eu acho que pelo G1, dando conta de que um imóvel em nome do presidente Bolsonaro tinha sido um dos alvos de mandado de busca e apreensão por parte da Polícia Federal. Isso foi grave, né? Eu acho que foi um erro grave. Mas, enfim, eu ouvi também colegas em outros veículos, né, reclamando por que ele estava lá naquele sítio, né? Por que ele estava ali escondido? Por que ele não divulgou onde estava? Eu acho, assim, se ele não era foragido, como lembrou o Zé Paulo, por que ele ia estar divulgando onde ele está? Para fazer fila de repórter na porta, né? Não sei, mas enfim, num momento como esse, as pessoas às vezes falam coisas que não fazem sentido mesmo, né? Mas de qualquer maneira o que a gente espera é que essa porcalhada toda venha a ser esclarecida em definitivo e os culpados que paguem pelo erro que cometeram. É bom a gente, acho que, tocar nesse ponto, né, Cláudio? Porque nós estamos dando espaço para esse caso do Fabrício Queiroz. É claro que o filho do presidente da República está envolvido. Só por isso já seria notícia em qualquer lugar do mundo, né? O filho do presidente. De um presidente que ainda foi eleito com a bandeira de combater a corrupção, né, de dizer que nunca esteve a sua família envolvida em nada que é ilícito, é claro que o peso aumenta. Vocês lembram, na época do mensalão, o PT foi muito mais cobrado e teve que ser cobrado mesmo, porque era o partido que dizia que não ia se envolveu num lamaçal tremendo, né? Um dos maiores esquemas de corrupção já investigados na história do mundo. Nós temos, então, é claro que o destaque para esse fato é óbvio, me parece óbvio isso. Tem rachadinha em toda a Câmara Municipal, em toda a Assembleia Legislativa, deve ter na Câmara Federal também. É muito provável que tenha, né? É preciso investigar isso. Agora, por que esse caso ganha mais publicidade? Por que esse caso vem mais à tona na mídia? Porque envolve o filho do presidente da República. Ele está sendo acusado pelo Ministério Público do Rio de Janeiro de ser o chefe de uma organização criminosa para o desvio de recursos públicos dentre os seus funcionários. Esse é o esquema da rachadinha. Em relação à prisão do Queiroz, acredito, diferente do Zé Paulo, que há motivos para o Queiroz responder preso a partir de agora. O Ministério Público do Rio de Janeiro fez um trabalho de investigação, novos fatos surgiram com a apreensão de um telefone celular em que o Queiroz passa ordens para outros investigados, pede para que eles não compareçam em depoimento. Isso tudo é atrapalhar o funcionamento da justiça. Isso tudo é motivo para a prisão preventiva. Está lá no artigo 312 do Código de Processo Penal. É só olhar lá no código que vai ver. É um fato novo, não se tinha esse fato em 2018. Em 2018, o Ministério Público não pediu a prisão do Queiroz. Falou, vamos investigar o caso. Não tem motivo para ele ser preso. Agora, a partir do momento em que ele começa a organizar esse esquema para atrapalhar o funcionamento da justiça, atrapalhar a produção de provas, de alguma forma coagir testemunhas, e isso está em mensagens trocadas. Se ele não quis dizer isso nessas mensagens trocadas, ele vai ter que, através do seu advogado hoje, colocar item por item nessa peça de habeas corpus que vai ser apresentada para que ele saia da cadeia. Em relação a ele estar nesse presídio para onde ele foi levado, tá errado. Ele não pode ficar junto com outros presos. Ele é ex-policial. Ele tem essa garantia e é preciso dar essa garantia a todos os policiais e ex-policiais que se envolvem em crimes e vão parar atrás das grades. Já pensou se ele encontra lá no meio da cadeia algum bandido que foi preso por ele? Né? É claro, o Estado precisa, em custódia, guardar também a proteção à sua vida.
Então, importante que ele seja transferido o mais rápido possível. Pedro, você que deu o furo espetacular da prisão do Queiroz e tem acompanhado isso de perto, o juiz justificou essa decisão, que eu achei uma coisa tão estranha. Não, né? então, essa é a justificativa, Cláudio. Colocou o Queiroz no covil ali, né? Só, atenção, rapaziada, quem quiser se vingar do Queiroz, tá ele aqui. Uma coisa mais ou menos isso não assim. pode. Não, justificar, você está falando a prisão levada para lá, né? contra a mulher dele, Pedro. Como é que você a vê mulher isso? Ela dele- estava interferindo também? Estava, Zé, estava. A mensagem trocada por o Queiroz com a mulher dele, tem uma mensagem trocada em que os dois articulam. Fala assim, olha, o Ministério Público está chegando na gente, pra gente fugir, você vem para São Paulo, eu vou para Atibaia. Então tem uma troca de conversas que sugere ao Ministério Público que eles estão fugindo da aplicação da lei penal. É motivo também para prisão preventiva. É motivo. Se eles não quiseram dizer isso nessas mensagens, que para mim são claras, eles vão precisar explicar o que queriam dizer e vão ter que convencer o juiz de que não devem ficar presos. Eu não estou condenando o Queiroz, estou dizendo que há motivos hoje para o Queiroz ficar preso e responder preso por esse processo. A mulher dele usa uma expressão, né, nas trocas de mensagens, que é a seguinte: bandido preso dando ordem fora da cadeia. O Queiroz está lá recolhido em Atibaia, num imóvel emprestado, e ele está dando ordens, né, para os outros integrantes desse esquema da rachadinha, suposto esquema da Mas por que rachadinha. ela diria então. isso? Ela estava deplorando isso? Vamos perguntar para ela. Se ela aparecer, a gente pergunta para ela. Jogado assim. Não, foi uma troca de conversa. Bom, no material que foi apreendido pelo Ministério Público, tem coisas que Ela juridicamente... se referia ao marido ou se referia a outras pessoas, outros bandidos? Não, se referia justamente ao Fabrício Queiroz. E no material apreendido tem muita coisa que não diz respeito também ao processo, mas que são fatos curiosos que acabam vindo à tona. O Queiroz fazendo churrasco lá em Atibaia, isso tudo é irrelevante para a investigação. Mas é um material que está recolhido, é utilizado como prova e está nesse aparelho telefônico. Foi esse aparelho telefônico que levou o Queiroz para a cadeia. Se não tivesse esse novo fato, essas novas conversas, o Queiroz ia continuar respondendo em liberdade por esses crimes aí já elencados e divulgados com frequência, né? Então, agora não se fala mais na rachadinha. O que está se falando é de ligação dele com milicianos. Das duas coisas, né? Das duas Exatamente, coisas. organizado, né? É porque numa dessas mensagens ele também orienta milicianos aí sobre como se comportar diante dessas acusações. Ou seja, há fatos para o Ministério Público ensejar essa prisão. Porque quando você está ali orientando pessoas que estão sendo investigadas também, você está de alguma forma ou trabalhando para obstruir a investigação ou eliminar provas, enfim. É essa configuração que deve ter sido usada pelo juiz na hora de determinar a prisão preventiva, né? Não, porque esse juiz aí tem fama de ser duro, né? Ser um cara muito sério e duro Ele carca a caneta, como diz lá no interior, viu? Eu acho que voltando ali à questão política também, porque esse é um caso que tem muitos aspectos, não é? Acho que a dificuldade maior que o presidente Jair Bolsonaro vai ter para minimizar, porque o respingo, é claro que vai acontecer, né? Houve ali um fato, ele respinga em muita gente, respinga no presidente, né, Cláudio? A questão mais delicada envolve o advogado que é o dono da casa, do sítio, seja lá o que for em Atibaia, onde morava ou estava morando. Isso até não ficou muito claro, né? Porque em alguns momentos se falou que ele estava ali há um ano. O delegado Dr. Nico falou isso aqui ontem, inclusive na entrevista para o Datena. Depois outras testemunhas disseram que não. A gente não sabe. Que deu essa informação. Deu mais depois, um caseiro na história do Brasil. Mas depois disse, viu, Zé Paulo? Depois falou que não, só uns 3 ou 4 dias. Isso é algo que ainda vai ser apurado e não é muito difícil de se descobrir, não é? Numa investigação complexa como essa, isso é o de menos. Mas é a relação muito próxima desse advogado com a família Bolsonaro, com o presidente. Ontem foi revelado que ele esteve 13 vezes com o presidente da República em diferentes momentos nos últimos meses, ou em solenidades, ou em conversas particulares, ou seja, é uma pessoa próxima do presidente. Ontem a advogada Karina Cufa disse que não, ele não representa Jair Bolsonaro legalmente nos processos, sempre se apresentou dessa forma, sempre falou dessa forma, nunca foi desmentido pelo presidente
da República, se ele representava, por exemplo, no caso da facada que o presidente sofreu durante a campanha, ele deu 200 entrevistas se colocando como representante, advogado do presidente nesse caso, é uma pessoa muito próxima. E o fato dele abrigar, emprestar a casa dele para que Queiroz morasse, a gente não pode falar em se escondesse, porque ele não estava foragido, mas para que ele morasse acho que o ponto mais frágil numa eventual estratégia do presidente da República é de diminuir o estrago em cima dele. Não foi pelos lindos olhos do Queiroz que ele abrigou o Queiroz lá, né? Pois é. Olha, em relação à filmagem, né? Tem muita gente falando, olha, isso aí é lei de abuso de autoridade, né? Eu estava conversando ontem com alguns juristas que dizem que é o primeiro grande caso, né? Depois da lei aí que foi criada, que você não pode mais fazer gravações assim do momento da prisão. E alguns juristas me disseram o seguinte, viu, Zé, Cláudio, Thaís e ouvintes. Você não pode ridicularizar, expor, né, aquele que está sendo preso no momento da prisão. Mas essas gravações, no momento pós-prisão, depois que a polícia dá a voz de prisão, o sujeito ali aceita, se não aceitar é algemado, não foi o caso do Queiroz, essas gravações elas são importantes para mostrar para o juiz o que tinha ali na residência, como as diligências aconteceram, né? Mas então, a lei não proíbe a gravação, proíbe a divulgação das imagens. Isso. Mas esse tipo de divulgação, Cláudio, é isso que vai ser discutido a partir de agora. Esse tipo de divulgação, na visão de alguns especialistas, não será enquadrado nesse momento. O que vai ser enquadrado é aquela imagem em que o policial está na porta, mete o pé na porta, o sujeito abre a porta ali todo assonado, não sabe o que está acontecendo e é levado então para o cárcere. Mas é uma discussão, não é nada referendado aqui, isso pode acontecer. De qualquer forma, na minha avaliação, essas imagens sugerem uma cautela e parabéns à Polícia de São Paulo e do Ministério Público. É assim que se age numa democracia, né? Com cautela, sem de forma nenhuma querer trazer espetáculo. Vocês viram que ninguém acompanhou, não houve vazamento dessa informação, ninguém acompanhou, todos os veículos de comunicação ficaram sabendo depois. A Polícia de São Paulo mostrou aí que está preparada. Não teve algema, não teve confusão, levou-se o Queiroz para o Palácio da Polícia, foi feito o que tinha que ser feito, pegou o helicóptero com agilidade, com rapidez, com transparência, como deve ser feito, né? Ele chegou no ML e aí tudo foi resolvido sem nenhum tipo de privilégio, sem nenhum tipo também de escracho. Me parece que a Polícia de São Paulo e o Ministério Público conduziram muito bem, com sigilo, essa operação e merecem aqui o nosso reconhecimento. Quando a polícia erra, quando o Ministério Público erra, a gente fala. Então, acho que é meu dever, pelo menos aqui, elogiar o trabalho da Polícia de São Paulo e do Ministério Público, que cumpriram apenas uma ordem. Esse caso é lá do Rio de Janeiro. Eles apenas executaram essa ordem e, na minha avaliação, com muita maestria e cautela. Agora, Cláudio Humberto... O presidente ficou ontem, né, na retaguarda, sem dúvida alguma, falou num tom mais baixo, mas o fogo de encontro do governo, para tentar pelo menos diminuir um pouco o impacto da prisão do Fabrício Queiroz, foi anunciar a demissão do ministro da Educação, Abraham Weintraub, que nós comentaremos em seguida, né, Thaís? É isso aí, pode ser, Zé Paulo. Já a gente deixa aqui o convite para o nosso ouvinte, que é o nosso próximo assunto aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, e aquele vídeo ali quase constrangido dos dois anunciando a demissão do ministro e do presidente da República com um abracinho. Você está com a gente aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes, no YouTube, no Facebook, no Dial, no aplicativo Band Rádios, onde você quiser nos escutar e assistir. Rede Bandeirantes de Rádio.